Olá, meu nome é João Camilo de Oliveira Torres. Eu fui convidado a contribuir com uma pequena aula sobre a obra do meu avô, João Camilo de Oliveira Torres Filho, que ocupou a cadeira número 39, cujo patrono foi Basílio da Gama e hoje é ocupado pelo Patrus Ananias. O tema dessa aula é o homem comum. Eu vou falar um pouco de obras que são menos conhecidas do meu avô, mas que ao mesmo tempo têm tudo a ver com o que ele falava. Então eu vou começar falando de poesia. Há um ano mais ou menos, a Cláudia Guerra de Itabira, uma conhecida do Facebook, me enviou uma crônica escrita pelo Alfonso de Guimarães Filho, intitulada O Surpreendente João Camilo. E a crônica começava com De repente João Camilo. É muito legal, um ótimo começo, porque o Robert Browning, um poeta inglês, já falava que a beleza nos surpreendia de repente. A crônica continuava, o Afonso falava de uma carta, das muitas que ele e meu avô trocaram, e era uma carta muito imensa, ele comenta isso. Nessa carta, o meu avô era descrito como de uma maneira meio fantástica, né? Ao mesmo tempo que era docemente irônico, devotado à família, ele era alguém que parecia não estar preso ao real, talvez fosse coisa de filósofo, historiador, né? O assunto era poesia, e o Afonso meio que censurava o fato do meu avô, dentre as muitas leituras que ele fez, não ler muita poesia. O meu avô respondeu a carta citando um poeta que ele tinha acabado de ler, que ele gostara, Léo Ferreiro, e alguns versos em francês, perguntando se o Afonso se reconhecia. O Afonso ri porque eram versos do Afonso Guimarães, Pais, que meu avô traduziu lá para o francês. A surpresa não é muito indevida, né? Meu avô era muito conhecido como historiador, filósofo, jornalista, professor, e até a defesa que ele fazia da monarquia não parecia estar ancorada em uma noção romântica, poética do rei. Mesmo que ele tenha escolhido, por exemplo, fazer uma tradução, uma versão para jovens de uma obra muito conhecida por estar relacionada com a Reconquista Espanhola, que consolidou o reino de Castela, que é o Cid. E sim parecia baseada numa tentativa de enxergar a organização da sociedade a partir de um Estado presente, central, um Estado atuante. Meu avô faleceu antes do meu nascimento, um ano antes, então quando eu sabia, a biblioteca dele, pessoal, já tinha sido espalhada por aí. Mesmo assim, eu não via as pessoas da família falar de poesia, não era algo muito comum. Então a ideia de juntar meu avô com poesia, para mim parecia tão estranha, né? Tão sem sentido quando pareceu para o Afonso de Guimarães, como ele cita na crônica. Mas teve uma. Mas essa coincidência, sabe? Essas coincidências que a gente não deve chamar de coincidência para não avacalhar. Naquele mesmo fim de semana estava acontecendo o FLIR, o Festival Livro da Rua, ali na Fernando Storim. E minhas duas irmãs gêmeas, Natália e Ludmilla, passaram por lá e a gente resolveu descansar um pouco, sentando na plateia de uma mesa redonda que estava acontecendo, falando sobre poesia. Chegou uma hora que a poeta a Simone Andrade Neves começou a mostrar alguns livros. Ela puxou um livro de capa cinza, é, capa verde, que, que ela recomendava, porque o livro estava fácil de ser encontrado ali na Ouvidor, era barato. E apesar de não ser um livro sobre poesia, ela encontrou elementos lá que ajudavam ela a trabalhar a poesia, que ela reconheceu na poesia. O livro era O Homem Montanha do meu avô, republicado pela Autêntica, recentemente, assim, nos anos 90. Ele ainda está lá, é fácil de achar a um preço muito barato, né? Terminada a conversa, uma pessoa na primeira fila pede a palavra para falar que morava lá ali na Rua Cristina, no Santo Antônio, em frente à casa do meu avô. Santo Antônio, que é esse bairro morro que parece uma maquete do interior montanhoso de Minas. Isso aí a gente chama de coincidência, mas aí eu levanto, me apresento, João Camilo também e as minhas irmãs, e aí essa aí a gente tem que deixar a minha aberta para ser uma daquelas coisas, magias espaciais que acontecem em Belo Horizonte, e a gente fica chamando de roça grande, porque, apesar de ser uma metrópolis, né? É coisa bem de mineiro isso. Esse negócio de descobrir de repente o meu avô em coisas casuais é muito legal, mas ela vai se estendendo, né? Porque o Homem Montanha é um livro que aborda a formação da identidade do povo mineiro, partindo do princípio que as nossas montanhas influenciaram o nosso caráter. É preciso fingir que não tem os sertões do Guimarães Rosa, que pode ser uma atitude poética, né? E fingir que essa teoria tem alguma validade.
Mas é muito legal ver, porque o que o meu avô faz nesse livro é descrever a formação de Minas, de Minas Gerais, a partir da construção das instituições, do Estado, da necessidade da organização daqui coletivamente. Então, ele apesar de partir do princípio dessa questão geográfica, ele parte do princípio de algo dentro das como a sociedade funciona, que está na cabeça dele. Então, isso ele serve para explicar a guerra dos emboabas, a Inconfidência, e ele remove os heróis mineiros. Não existem heróis na historiografia do meu avô, no sentido, por exemplo, que existem nos heróis do Thomas Carlyle, para explicar o que é o mineiro. Somos todos nós frutos de um processo organizacional que tenta servir as necessidades da sociedade. De qualquer forma, essa obra foi premiada aqui no concurso da Academia Mineira de Letras, em 1953, o Prêmio Diogo de Vasconcelos. O pseudônimo que meu avô usa para poder escrever a obra foi João Surra, que é o apelido que também ajuda a criar o nome do personagem infantil que meu avô criou, que é o João Surrinha. O João Surrinha apareceu em 2 livros apenas, um João Surrinha nas Montanhas e depois As Aventuras de João Surrinha. São livros de histórias que ele dedicou para o meu pai, meu tio e minhas tias. É claro, o João Surrinha tinha que estar na montanha. O livro é uma coleção de pequenas histórias separadas com uma continuidade mais ou menos solta, né? Um pouquinho definida, em que ele vai se aventurando em Itabira e locais próximos, como a Serra de Esmeril, encontrando os seres do folclore brasileiro, tipo o Saci, a Cobra Grande, mas também do folclore europeu, tipo uma rainha que governa anões mineradores do subterrâneo. Pode-se dizer um pouco assim, que o João Surrinha é um Pedrinho sem a Emília e sem a Narizinho. E o companheiro dele é um lobo-guará, careca, por causa disso ele sofria bullying dos outros lobos. Mas é muito parecido com o tipo de obra do Monteiro Lobato, né? O João Surrinha, como personagem, ele não tem aquela energia, aquela vontade, aquela força que tem, por exemplo, outros protagonistas da literatura infantil, como a Alice, Emília, o Peter Pan, ou o Jim Hawkins, da Ilha do Tesouro. Ele é muito contido, o João Surrinha é muito passivo, observador, um personagem quieto. Geralmente, ele obedece o comando da entidade fantástica que aparece, sendo ela benigna, para resolver os problemas. Ele mesmo, ele não tem nenhuma ideia sensacional, genial, ele não é heróico. E talvez isso até retire um pouco da magia dessas histórias do meu avô, porque a possibilidade desses personagens infantis, eles terem decisões equivocadas, mesmo levadas por coisas não maliciosas, pela inocência, esses personagens infantis poderem se rebelar é uma parte da magia desses livros, né? O João Surrinha não se rebela, ele é comportado demais. Inclusive, ele em várias histórias, ele termina recebendo gemas preciosas, e na história seguinte ele não está mais rico, ele não sai do lugar, então o personagem também não muda, né? As coisas acontecem, mas o João Surrinha é sempre o mesmo. Também não há muita presença do público, do personagens adultos, ele não entra em contato com esse mundo adulto, então isso também retira aquela coisa a mais dessas histórias infantis, em que um personagem adulto é o antagonista, ou é um ponto de referência interessante, tipo Tia Anastácia, Dona Benta, o Capitão Gancho, o Homem de Lata, o Leão, o Espantalho do Mágico de Oz. Não existe um mundo adulto nessa história do meu avô. E isso me faz pensar, assim, eu estou tendo a oportunidade de transformar, deixar literal algo que o Borges falou, né, sobre o Kafka, eu tenho a oportunidade de criar o meu precursor aqui, realmente, né? Isso me faz pensar que essas histórias nasceram um pouco do comportamento do meu avô, de algo como uma obrigação de um pai tradicional de família, especialmente um pai escritor, para com os filhos, de passar essas histórias. E uma nostalgia que ele tinha da infância desses locais. Ele não está transformando a infância, ele está meio que lembrando isso e contando para os meus filhos, que eram os filhos deles. Além do João Surrinha, do Lobo Careca, o outro personagem que aparece
afro-brasileiro chamado Silvério, que faz um papel de tio Barnabé, porque em algumas histórias, ajudando os meninos, porque ele conhece bem as lendas do local. Aí você tem seres fantásticos aparecendo. O Saci, por exemplo, aparece mais de uma. O vampiro da Amazônia, e os séculos desde aparece mais de uma, e isso é legal porque o Câmara Cascudo, por exemplo, falou que havia registrado que não haviam vampiros no folclore tradicional brasileiro. Meu avô registrou um vampiro da Amazônia. Né? Mas aí o que acontece? Mesmo sendo histórias infantis, alguns temas centrais do meu avô aparecem no João Sorrinha. Por exemplo, há uma hierarquia. Ele descreve constantemente hierarquias dentro dos seres mágicos. Né? A rainha governa os anões mineiros que ficam minerando lá no interior. O vampiro da Amazônia é um rei, é um governante, é um líder. O Saci tinha um rei do Saci para governar. E esses reis eram benévolos, os reinos eram harmoniosos. Aconteceu alguma coisa que quebrou a ordem. E a última história, então, apresenta o Gavião Real, que governava todas as aves. E era tão justo para os ricos e pobres que até a borboleta, besouro, vagalume o respeitavam. Os jacarés e a capivara tiveram um problema, chamaram ele para dar conselho. Então, é um rei justo. Nessa história, o Gavião Real, apesar de ser magnâmico, justo, etc., havia sido vítima de um golpe, orquestrado pelos pica-paus, que eram muito barulhentos em grande número, e que haviam descoberto que nas florestas, nas matas próximas, não havia rei. Mas os pica-pais não conseguiram manter o poder, e aí os urubus vieram e tomaram o poder, só que os urubus não entendiam bem de como governar, então virou um caos até que as corujas tomaram o poder, só que as corujas, como só acordavam durante a noite, não conheciam o reino das aves por inteiro, então elas se tornaram muito tirânicas e opressoras, e aí vem o Saci pedir a ajuda do João Sorrinha, que aceita ajudar, é claro, porque isso aí é uma alegoria, né, da queda do Dom Pedro II, da proclamação da República, e o meu avô sempre martelou num ponto que essa queda do Dom Pedro II tinha sido um erro, sempre trabalhou ela como uma questão, como um golpe, né? Aí você fica pensando que essa fascinação dele pela monarquia seria uma fascinação pelo governo dessa figura do rei, dessa coisa, dessa áurea do rei em torno, mas não é. Para o meu avô, esse rei aparece como uma função social. Ele é quase um rei burocrata. Ele não é o rei filósofo do Voltaire. E para equilibrar isso, ele cria um personagem. Esse personagem está explicado em um livro, A Extraordinária Aventura do Homem Comum, que foi publicado pela Voz em 1961. Esse livro aqui, livro pequenininho assim. E o que acontece? Ele começa explicando a importância desse personagem ter surgido a partir do momento que as ideias de que o mundo, a sociedade é feita para todos os homens, independente de qual a classe que ele pertence, esse personagem passa a ter muita mais importância, porque é esse personagem que recebe esse mundo, que ele passa a ter algum poder a partir daí. Ao ponto da sociedade capitalista passar a produzir bens de consumo pensando no gosto do homem comum e não na necessidade da elite. Ele vê aí, por exemplo, o Ford, a linha de montagem, existindo para cumprir essa função. E ele vê os bens culturais sendo mais acessíveis, passam a existir livros de bolso que são muito mais baratos que os livros que existiam. Você tem o rádio, a televisão que chega para a massa, né? É claro que meu avô está sendo quase um tópico, ele está sendo otimista demais em relação à sociedade de consumo, porque a gente sabe hoje que a sociedade de consumo ela não elimina o poder da elite, ela não dá o poder ao cidadão médio, né? Ao contrário, ela tem outras maneiras de controle, mas o que o meu avô está fazendo é reconciliar tudo isso na figura desse homem comum, porque ele tem uma noção de que ainda existe o problema autoritarismo e esses outros problemas na sociedade. O homem comum, como é que ele é definido? Não pelas ações individuais dele, não é pelas nenhuma característica extraordinária do homem comum. Ele é definido pela forma como ele está inserido na sociedade, o papel dele na sociedade e a relação dele com o outro dentro da sociedade. Então, é até relativo. Meu avô pensa
depende das condições para que aquela pessoa seja comum, às vezes ela não pode ser comum. Mas o que é mais interessante nisso daí é que ele está contrastando com o Carlyle. O Carlyle, historiador inglês, no século XIX, ele propôs, depois de uma série de palestras, influenciado pela filosofia do Fichte, que o cidadão médio não consegue perceber uma certa ideia divina e que o herói consegue, né? Esses heróis são profetas, generais, poetas. O Carlyle reforça o culto ao herói, ao culto ao individualismo, ao caráter nacional desses heróis, e indo contra as ideias coletivistas que estão aparecendo no século XIX. O nosso século, o século XX, ele tenta, de certa forma, condenar, contrastar um pouco essa ideia do Carlyle, a ponto, por exemplo, do Joyce, no Ulisses, transformar um herói em um homem comum, fechando uma espécie de ciclo, né, um vicus recirculatum, e que mais tarde um outro autor, falando da obra do Joyce, batizou o livro sobre os textos sobre o Joyce de O Homem Comum, enfim. Então, o meu avô está dando continuidade a esse tipo de pensamento, ele, ao propor esse tipo de personagem. Uma continuidade que reconcilia com a função da monarquia, que é vista como o Estado presente, o bem do Estado, que não está aí para defender direitos da elite ou fazer a satisfação dele mais. Ele está aí para defender a necessidade geral do povo. Então não há uma defesa que o monarca por ser monarca. O monarca tem uma função, o Estado tem uma função de trabalhar para o bem comum. E esse bem comum já não pode mais ser entendido como o bem comum das classes mais altas. Isso a gente vê no trabalho do meu avô, que ele foi conhecido o trabalho mais político dele, né? A defesa que ele fez da Previdência, como ele via a Previdência como uma maneira de combater a pobreza, a desigualdade, um programa social, inclusive, que pudesse diminuir um pouco a desigualdade na base da sociedade brasileira. Meu avô morreu tentando defender isso, né? E é um assunto que não morreu até hoje. Meu avô, como eu disse, ele não tinha uma grande defesa desse mercado de consumo que se forma no século XX do Brasil, essa necessidade da economia está voltada para o consumo. Ele é muito pelo contrário, ele é até tolerante, muito mais tolerante com os economistas clássicos, o Ricardo, o Adam Smith e até o Marx, com quem ele está de uma maneira muito simpática aqui no livro, de maneira um cavalheirismo intelectual entre ele e o passado. Mas com os economistas da época ele bate forte. Ele tem uma citação dele que é assim: quem lê um tratado de economia política, por mais honesto e politicamente dizendo que seja, por menos tendencioso, mais faccioso que possa ser, concluirá necessariamente. Essa é uma apologia do egoísmo. É assim que ele vê os rumos da economia no período, lá na parte da segunda metade do século XX. Porque ele está vendo que a economia está perdendo o sentido do coletivismo e do elemento humano, que o meu avô nunca perde, ele nunca deixa de lado. Existe também uma questão fundamental para ele, que é a solidariedade, que vem da prática religiosa. Ele usa o São Tomás de Aquino para defender a monarquia. Mas nesse sentido, novamente, a função do rei é simplesmente a função de servir a sociedade. O rei não tem um status especial, exceto ter um cargo especial. Isso é para todo mundo. Ele era professor e ele fala, professor, então a função do professor é plantar frutos para os outros, para os alunos. Não é para ele, professor. Todo o trabalho que o professor tem é para a colheita dos alunos. Os pais, como ele era também, era para descobrir que os filhos não eram como os pais imaginaram e que foram criados para os outros, né? Para outra família, para a pátria. Então, ele vê tudo isso em cada função social. Em cada função dentro da sociedade, ele vê esse trabalho da necessidade do homem comum. E esse homem comum não é medíocre, ele não é para ser aquele nivelar por baixo, não. Ele tem que estar nivelado por cima, e aí ele vem novamente uma crítica à sociedade de consumo, porque ele está vendo a formação na época dessa cultura dos fãs, né, da idolatria, que ele vê como uma coisa primitiva, retorno ao primitivismo, porque você está transformando ídolos numa relação parecida com o que eram... o paganismo transformava a sociedade. Então, ele vê aquilo ali como uma volta ao individualismo e vê de maneira negativa.
Outra coisa que eu acho que é legal falar é que é um dos poucos lugares que eu vi meu avô falar do ofício de escritor, de como ele se relacionava com o escritor. Ele, em determinado momento, fala que quando o escritor relê seu livro, não terá qualquer das surpresas que o leitor, por acaso, vai encontrando. Verá os defeitos, as falhas, as imperfeições. Um livro belo que nos traz alegria não foi para o autor senão um trabalho insônia, né? Então ele teve muita insônia para escrever os livros dele. E isso é interessante porque, assim, até para ele, o ofício de escritor é uma forma de servir uma coletividade. Essa coletividade é qual? A coletividade dos leitores. Ele não cita escrever ser um escritor como algo de glória individual, mas algo que ele está fazendo para um monte de gente, para o prazer, para o entretenimento, para o conhecimento de uma massa que ele, escritor, não conhece. Então, essa visão que ele tem coletiva tem todas as ações dele, né? Aí a gente pode voltar ao Homem-Montanha. Na conclusão que ele pega do Homem-Montanha, ele vai descrever o que é o mineiro na conclusão dele. O mineiro é silencioso, sóbrio e tradicionalista. É tolerante e comedido. Sabe respeitar e exige respeito. Reconhece uma pessoa em todas as coisas e exige ser tratado como sendo pessoa também. Sempre foi contra os absolutismos e contra os extremismos. A realidade compõe-se de contrários que se equilibram. O rei é tal porque há um povo, o povo é um povo porque há um rei. O mineiro vive para os grupos sociais naturais, a família grande ou pequena, a família e o clã, para o grupo profissional e principalmente para o município. Então a gente está vendo aqui, em 1940 e poucos, ele já define o mineiro de uma maneira que é muito parecida com como ele define o homem comum. Você está vendo, o mineiro é moderado, como o homem comum é moderado. Ele trabalha para a coletividade, como o homem comum vive para a coletividade. Para a sociedade, como o homem comum vive para a sociedade. Ele é tolerante, ele é familiar, coletivista. São as mesmas características que ele atribuirá ao homem comum aqui 20 anos depois. O que acontece? O meu avô sempre destacou o papel de Minas Gerais da cultura, culturalmente e intelectualmente, para o Brasil. Ele sempre destacou ela como uma espécie de líder intelectual do Brasil em Minas Gerais. Então ele está dando à sociedade brasileira a descrição da contribuição mineira, quando ele está criando um homem comum. O que ele quer que ele está dizendo? A sociedade brasileira ela tem que estar influenciada por esse homem comum que se parece demais com o homem mineiro. Então ele está chegando nessas duas coisas. E a gente vê lá, como é que o Afonso descreve meu pai lá naquele texto que eu citei lá no começo. Ninguém conciliou melhor tendências díspares, compondo um ser de grande unidade, capaz de, afeita a análise de temas que dele não exigiram pesquisa, nada perder do cidadão calmo, docemente irônico, voltado para inteira a família e os deveres. O Afonso descreveu um homem comum quando descreveu meu avô. E eu, assim, não é estranho que eu, andando pela rua, as pessoas me cumprimentando, quando eu falo qual é o meu nome, elas descrevam meu avô nesses mesmos termos. É muito parecido. Meu avô é sempre humilde, é sempre dedicado, é sempre pronto para ajudar as pessoas. Isso me lembra assim da morte dele, né? Eu já vi tanta gente descrevendo que estava com meu avô quando ele morreu, esteve com meu avô quando ele morreu, que ia ser uma aglomeração e está proibido se juntar todo mundo. Porque é gente demais que conta. Mas, apesar de muita gente contar, eu estava com seu avô, a história é sempre a mesma, de como ele estava trabalhando. Então, meu avô trabalhando, ele era chefe do INAMPS, né? Sente um incômodo, mas como ele tinha que terminar as tarefas dele, ele continua. Ele podia descer, pedir para o médico dar uma olhada nele, tinha vários lá, amigos, furar fila, ou quiser, não. Ele quis terminar o trabalho. Com isso, ele tem o ataque à morte, ou seja, até a história que contam sobre a morte do meu avô, ele primeiro preocupa-se em servir a função dele do que preocupar com ele individualmente, né? O coletivo marca sempre o meu avô. E não é nada estranho isso. Quando a gente vê como ele trabalhou o personagem infantil dele, a gente percebe, né, que o João Surrinha, né, o João Surrinha que subiu na montanha, desceu a montanha para virar o homem comum um dia. Essas etapas do que é esse personagem que permeia a obra do meu avô. Bom, eu espero que
Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado o livro do Homem-Montanha está por aí, o meu avô tá, tá onde ele está e eu continuo encontrando por aí os homens comuns que ele deixou em Minas Gerais. Agradeço a academia, o Rogério, muito obrigado.